Vamos falar um pouquinho, então, sobre a tuberculose. A tuberculose, ela é causada pela Mycobacteria tuberculosis, também chamado bacilo de Koch. A micobactéria, ela é transmitida através de aerosóis. Então, basicamente, a transmissão é feita através de tosse, espirros e outros tipos de contatos mais próximos. Bem, o que a gente precisa ter em mente, tá? A micobactéria, ela gosta de entrar, então, nas vias aéreas, nos pulmões, e ela se aloja na parte superior do pulmão. Por quê? Porque ela é uma bactéria aeróbica. E na parte superior do pulmão é rica em oxigênio e tem baixa perfusão e baixa drenagem, o que facilita com que ela se prolifere, né, e consiga ficar ali melhor, acaba ficando, se proliferando com mais facilidade ali, já que tem baixa perfusão e baixa drenagem. Então, ela costuma se encontrar nos ápices pulmonares. Essa micobactéria, quando a gente pode classificar a tuberculose em diversas maneiras. Então, a partir do momento em que você tem o primeiro contato com a bactéria, então, alguma pessoa que está expelindo, tá? Que está transmitindo através dos aerosóis a micobactéria, tá? Uma pessoa que é chamada de bacilífera. A partir do momento que uma bacilífera expõe ali a micobactéria através do aerossol, nós podemos ter duas possibilidades. 90% da população que tem o primeiro contato, basicamente, o primeiro contato, basicamente, onde você é exposto a uma pessoa bacilífera, é chamada de primo-infecção. Então, primo-infecção é quando você tem o primeiro contato com essa bactéria. Após você ter o primeiro contato, 90% das pessoas vão ter uma resposta do sistema imune e não vão se contaminar. Não vão se contaminar. Elas vão se contaminar, mas elas não vão apresentar sintomas. Essas pessoas, elas apresentam a tuberculose latente. 10% das pessoas não vão conseguir ter uma resposta imune arquitetada e vão manifestar os sintomas da tuberculose. Essas pessoas geram a tuberculose primária. A tuberculose primária, ela está mais suscetível a alguns grupos. Por exemplo, crianças que não têm um sistema imune muito adequado, imunodeprimidos e também pacientes que não receberam a vacina para tuberculose. Lembrando que a vacina para tuberculose não protege contra a tuberculose, ela protege contra as formas mais graves da tuberculose, que é a miliar e a meningia, mas mesmo assim é uma forma de proteção em geral. Então você teve o primeiro contato, então a primo-infecção, e aí você vai arquitetar uma resposta imunológica. Vamos voltar então para como que acontece tudo isso. A bactéria está se replicando ali no pulmão em alta velocidade e após 8 semanas a gente tem uma formação de uma resposta celular. Então, não temos formação, a gente vai arquitetar uma resposta depois de 8 semanas somente, e não é uma resposta de anticorpos humoral, é uma resposta celular, formada por macrófagos e neutrófilos. Quando a gente tem essa resposta, basicamente nós temos a micobactéria se reproduzindo. Quando nós temos essa resposta, o nosso sistema imune, ele faz o que nós chamamos de cordão, tá? Ao redor das células, tá? Basicamente, o que nós chamamos de granuloma, ele então envolve a micobactéria, formando um cordão ao redor dela, um cordão granulomatoso, que é chamado de granuloma. O granuloma basicamente uma tentativa de conter aquela bactéria, e essa guerra na tentativa de conter a micobactéria faz com que a gente produza um material que é necrótico, que chama-se necrose caseosa. Esse material necrótico, ele tem um aspecto de queijo, e queijo em latim é caseum, por isso que é chamada de necrose caseosa. Então, o granuloma, que é a nossa célula de defesa, tentam conter a micobactéria, causando uma espécie de reação ali, que é chamada de necrose caseosa, que necrose caseosa é muito comum na tuberculose. Então, encontrou necrose caseosa, basicamente é igual a tuberculose, tá? Então, isso aqui é o que acontece. Basicamente, quando a gente forma esse granuloma, a gente consegue desligar os bacilos, a micobactéria. Então, o que acontece? Você vai diminuir o suprimento de oxigênio e esses bacilos, eles não vão morrer. Eles vão ser desligados, eles vão entrar em processo de latência. Por isso que a gente fala, então, que você teve o primeiro contato e resposta imune, você entra na tuberculose latente, ok? Porém, agora, existe também a possibilidade, que seria esses 10%, em que você não conseguiu formar essa resposta, arquitetar essa resposta, e consequentemente você vai ter a infecção por tuberculose. Isso seria a tuberculose primária. Acontece que o bacilo, por mais que ele fique latente, ele pode ser reativado. E quando que isso pode acontecer?
Em situações onde a gente tem uma queda da imunidade, a bactéria, ela pode quebrar, basicamente a queda da imunidade pode quebrar esse granuloma. E aí ela volta a se replicar e aí ela vai gerar infecção. Então, aqui nós temos a tuberculose pós-primária. A tuberculose pós-primária é a tuberculose causada após uma queda da imunidade em uma pessoa que já é infectada, ok? Então, esses são os termos importantes: tuberculose latente, pós-primária e tuberculose primária. Bem, falando um pouquinho agora sobre... falando um pouquinho sobre a forma clínica, a gente tem que pensar que o bacilo, ele entra no nosso organismo e ele começa a se replicar, tá? O que a gente observa é que muitas vezes ele começa a se replicar tanto que ele acaba se distribuindo para outras regiões do nosso organismo, o que forma a tuberculose miliar. A tuberculose miliar nada mais é do que um quadro parecido com a sepse. A tuberculose, ela pode ir para o sistema nervoso central, ela pode ir para a retina, ela pode ir para a pleura, ela pode ir para os ossos, para os músculos, tá? E existe uma situação aqui onde a tuberculose, ela pode ir para a medula óssea. Quando ela vai para a medula óssea, ela pode causar pancitopenia. A queda, então, a queda das células sanguíneas e, consequentemente, causar, por exemplo, uma hemorragia, um sangramento, né? Sangramento, hemorragia e até morte. Então, a tuberculose miliar é uma das formas graves, onde a tuberculose se replicou tanto que ela acaba saindo do pulmão e acaba se disseminando pelo nosso organismo, causando inúmeras lesões em diversas regiões do nosso organismo. Essa é a tuberculose miliar. E ela é chamada de tuberculose miliar porque ela forma várias bolinhas, tá, no pulmão. Eu vou deixar uma imagem do lado, que é o raio-x, então são várias bolinhas no pulmão. Mas não quer dizer que é só essa forma, a miliar não é só no pulmão, ela se distribui em várias regiões. E aí a gente tem a tuberculose pulmonar. A tuberculose pulmonar é quando a tuberculose ela fica contida ali no pulmão, que é a região então que ela entra, né? Então por isso que a forma mais comum é a tuberculose pulmonar. E aí o que vai acontecer? Basicamente, na tuberculose pulmonar, a gente tem a seguinte clínica, tá? O paciente vai ter uma tosse, e aqui na tuberculose, como é um quadro, como a tuberculose ela é uma doença que ela se replica de uma forma um pouco mais lenta e não é muito agressiva, digamos, na pulmonar, a gente tem uma tosse arrastada. Então, uma tosse que geralmente maior ou igual a 3 semanas, a gente já vai desconfiar de uma tuberculose. E essa tosse tem caráter produtiva, tá? Muitas vezes nessa tosse pode sair um pouco de sangue, tá? A famosa hemoptise. Por quê? Porque quando você tem a tuberculose, muitas vezes a lesão é tão grande que você acaba... A lesão é tão grande que você acaba derretendo o pulmão. E na hora que você derrete uma parte do pulmão, você basicamente está tossindo o seu pulmão. Então, tá tossindo com sangue, porque você está derretendo o seu pulmão, tá? Bem, além disso, da tosse arrastada, nós podemos ter outros sintomas, como a febre vespertina. Então, a febre de tarde, e aí no fim do dia, a pessoa passa os picos de febre e aí começa a ter sudorese. Então, ela começa a suar muito de noite. Então, tosse arrastada, associada a febre vespertina e sudorese de noite é muito indicativo de tuberculose. E também perda de peso. Perda ponderal também é muito indicativo de tuberculose, tá? Bem, o que a gente encontra no raio-x? No raio-x, a gente vai encontrar, então, como eu disse, buracos, cavitações nos lobos superiores. Na imagem do lado, eu vou deixar um raio-x onde tem uma bola no lobo superior. Basicamente, a infecção da tuberculose, ela vai gerando, então, ela vai derretendo esse pulmão, formando as famosas cavitações, que é o que eu falei. Às vezes, uma das principais complicações da tuberculose, da formação dessas cavitações, é essa cavitação, ela ser infectada por fungos. Quando ela é infectada por fungos, esses fungos começam a criar ali Esses fungos começam a formar uma bola fúngica, tá? E aí eles podem causar até sangramento e hemoptíase também. Então, sangramento e hemoptíase, tá? Então, no raio-x, a gente tem as cavitações nos lobos superiores, que é bem indicativo de... Bem, além disso, a gente precisa falar um pouquinho sobre a tuberculose primária.
A tuberculose primária, como eu disse, ela acontece primeiro nas crianças. E esse tipo de tuberculose é porque, então, ela não consegue conter, porque ela não tem sistema imune para conter as micobactérias. O que é importante a gente salientar aqui é que na tuberculose primária, existe algumas características bem comuns. Geralmente, é uma pneumonia. É um quadro de tipo pneumonia, né? Uma tosse arrastada, que não é uma tosse arrastada, então mais de 3 semanas, como eu disse. E aí, geralmente, os pais levam a criança e a criança tá lá, tossindo. O médico vai lá e acha que é um quadro viral ou um quadro bacteriano. E daí, quando eles acham que é uma pneumonia, eles dão antibiótico. Só que é uma pneumonia que não melhora com antibiótico. Por quê? Porque é uma tuberculose. Então, nesse caso, eles tentam dar antibiótico e não melhora, ou tem uma melhora parcial, porque às vezes a tuberculose responde parcialmente ao antibiótico. Mas assim, o quadro típico é tosse crônica, mais de 3 semanas, que não melhora com o uso de antibiótico. E aí, na hora de você fazer um raio-x, a gente tem uma adenopatia hilar unilateral. O que seria isso? Basicamente, a tuberculose que fica ali na região pulmonar, ela acaba sendo drenada para as regiões ali drenada no hilo pulmonar. Então, ela acaba indo para os linfonodos do hilo pulmonar, e aí o que acontece? Ela acaba se proliferando ali e forma uma adenopatia. Então, ela forma como se fosse uma grande bola de um linfonodo, então um linfonodo bem aumentado na região do pulmão, que é possível ser visualizado no raio-x. Por isso que a gente fala que as crianças, elas não são as transmissoras da doença. Basicamente, a pessoa que é a bacilífera, que é a que transmite a doença, na maioria das vezes são os adultos, tá? Por quê? Os adultos que têm a forma pulmonar e não a forma primária. Por quê? Na forma primária, como a gente viu, a gente vai ter, então, a micobactéria contida, né, ali no hilo pulmonar, contida mais especificamente em um linfonodo. Então, a bactéria, ela acaba não sendo expelida, tá, pelos aerosóis, porque ela não vai estar no pulmão por si só, ela vai estar em um linfonodo. Agora, nos adultos, a forma pulmonar, a bactéria se encontra no pulmão. E aí, quando ela está no pulmão, então, quando ela tosse, ela está expelindo as micobactérias, tá? Então, por isso que a criança é considerada paucilífera, ou seja, ela não transmite a micobactéria, tá? E, como eu disse, as principais complicações, então, da criança é muito comum a tuberculose miliar, tá? Que eu já expliquei o que é, que basicamente é uma tuberculose sistêmica. É muito comum a tuberculose miliar, podendo levar até a óbito a criança, tá? Por causa dessa hemorragia e dessa morte. Tuberculose. Bem, o diagnóstico é feito por um tripé. A clínica, o raio-x alterado e o escarro. Bem, se a gente tiver 2 desses 3 alterados, a gente já começa a tratar a fazer o tratamento para tuberculose. A gente já fecha o diagnóstico. Vamos falar então um pouquinho sobre o escarro. No exame de escarro, existem 3 possibilidades que podem ser feitas. O teste rápido para tuberculose, tá? A baciloscopia e pode ser feita a cultura. O teste rápido é o teste que a gente fala que seria ali o melhor teste para a gente poder diagnosticar ali a tuberculose. Por quê? É um teste rápido mesmo, feito em 2 horas. O resultado sai em 2 horas e ele vai procurar o DNA do bacilo. Então, é um teste com alta sensibilidade. Então, você, além de procurar o DNA do bacilo, é um teste que a gente consegue ver a sensibilidade para uma droga muito utilizada que é a rifampicina. Então, o teste rápido, ele é um teste de ótima qualidade, porque você coleta ali o escarro do paciente, leva para o laboratório, dali 2 horas, identifica um bacilo e ainda vê se é sensível ou não à rifampicina, que é um dos tipos de tratamento. A baciloscopia não é o teste mais adequado, mais rápido, mas muitas vezes quando a gente não tem o teste rápido, a gente lança a mão da baciloscopia. A baciloscopia você precisa de uma primeira amostra de escarro no primeiro dia e uma segunda amostra de escarro 24 horas depois. Na verdade, na baciloscopia, quanto mais amostras de escarro você tiver, melhor pra gente poder fazer o diagnóstico. A baciloscopia, ela basicamente, ela utiliza o método de Barr, né? O Barr é o comportamento do bacilo. Então, ela basicamente vai identificar também o bacilo, só que não é o método mais adequado, mas não é tão bom quanto o teste rápido. Então, a gente usa a baciloscopia e se ela vier positiva, sinal que existe a presença da micobactéria.
A cultura, ela é muito utilizada em 2 casos. Quando você tá na dúvida, então, por exemplo, você coletou a baciloscopia, no primeiro dia veio negativo, no segundo dia veio negativo, no terceiro veio negativo, aí você, daquele 10 dias, dali 20 dias, enfim, você coletou vários dias e não veio com uma resposta, então, na dúvida, você coleta a cultura. A cultura demora cerca de 30 dias para sair a resposta. Então, ela é um pouco mais demorada. E a cultura também, ela é utilizada enquanto você já tem um teste rápido positivo. O teste rápido positivo. Por quê? Porque a cultura, muitas vezes, ali, então, você fez o teste rápido e aí agora você quer ver outros fatores. Então, você quer ver se a bactéria é sensível, qual que é o perfil da bactéria, por exemplo, qual que é o perfil da bactéria que acomete a população? É uma bactéria sensível ou não à rifampicina? É uma bactéria resistente à rifampicina? Como que é o perfil? Então, a cultura, ela nos traz essas informações. Então, como que é o escarro? Se você puder, você pede o teste rápido. Veio o teste rápido positivo, automaticamente você pede a cultura para a gente conseguir ter mais informações sobre aquela bactéria. Não tem o teste rápido? Não tem o teste rápido? Pede a baciloscopia. Baciloscopia vem inconclusiva. Inconclusiva, você não conseguiu identificar, pede a cultura. Ok? Seria essa a dinâmica. Então, teste rápido, pede a cultura, positivo, pede cultura, baciloscopia na dúvida, pede a cultura. Em geral, não tem o teste rápido, pede a baciloscopia. E agora, vamos falar um pouquinho sobre as outras formas de tuberculose. Nós temos a tuberculose meníngia e a tuberculose pleurítica. Pleural que fala. Falando um pouquinho sobre a tuberculose. Então, o tratamento na criança para tuberculose, o diagnóstico para criança na tuberculose é um pouco diferente. O diagnóstico se baseia no esquema de pontuação. A criança que tiver uma pontuação maior do que 40, ela vai fechar o diagnóstico para tuberculose, ok? E o que ela avalia nessa pontuação? A gente avalia 5 variáveis, tá? A gente vai avaliar a clínica, se a criança tem uma clínica, isso equivale a 15 pontos. Se a criança tem um raio-x de tuberculose, com características de tuberculose, isso equivale a 15 pontos também. Se ela teve contato com alguém com tuberculose, então contato com adulto, isso equivale a 10 pontos. Se ela tem uma prova tuberculínica positiva, isso equivale a 5 pontos. E se ela tem alguma questão de imunossupressão, desnutrição, algo assim, que equivale a 5 pontos. Tendo essas 5 características, se somar mais de 40 pontos, essa criança, 40 pontos ou mais, igual a 40 pontos ou mais, essa criança fecha diagnóstico para tuberculose. Acontece que existe uma outra forma também da gente investigar se a criança tem tuberculose, que é através do lavado gástrico. O lavado gástrico, na prática, ele é muito utilizado e na teoria a gente usa mais a pontuação. Na prática, o que a gente vai fazer? A criança, quando ela vai escarrar, né, ali o catarro ele tem ali a questão ele tem os bacilos, e ela vai lá e ela engole, e cai no estômago. Então, a gente vai procurar esse bacilo no estômago. Então, a gente vai colocar uma sonda nasogástrica no nariz dessa criança, e aí vai chegar até o estômago. A gente vai inserir um pouco de soro fisiológico para aumentar ali a solução, e depois aspirar um pouco do suco gástrico. Aspirando esse conteúdo, a gente consegue, então, levar para análise e conferir se a criança tem ou não ali positivar ou não ali o bacilo, porque a gente leva então para cultura, e na cultura a gente consegue ver se tem tuberculose ou não. Tuberculose pleural. Então, na tuberculose pleural, ela é uma clínica muito parecida com a tuberculose normal, a pulmonar. Então, ela vai ter uma tosse, uma febre arrastada, sudorese, todos um raio-x. Só que na hora que você vai fazer o raio-x, você observa uma lesão na pleura, você encontra um derrame pleural. Então, o paciente, ele tem todos os sintomas de uma tuberculose pulmonar, mas ele tem um derrame pleural, tá? E aí, como que a gente vai fazer o diagnóstico? Uma toracocentese pulmonar. Então, a gente vai retirar aquele líquido do derrame pleural e avaliar se é um líquido que tem características compatíveis com uma tuberculose. Então, aquele líquido, o que a gente vai achar na bioquímica do líquido? O aspecto é meio que indiferente, não vai ter o aspecto amarelado nem nada, é um aspecto incolor, tá? Transparente. O que é importante é a bioquímica e a celularidade, tá? Então, na bioquímica, a gente vai ver um exudato e glicose baixa. Por quê? Então, exudato, porque tem inflamação, aí ocorre uma inflamação naquele local do pulmão, e aí
o líquido inflamatório, ele acaba indo para o terceiro espaço, então, praticamente indo ali para a região da pleura, tá? Então, exudato. E glicose consumida, porque as bactérias, elas precisam de glicose para sobreviver, então a glicose fica consumida, diminuída. Na celularidade, no começo, a gente tem um aumento dos polimorfonucleares, e depois ocorre a diminuição dos polimorfonucleares e um predomínio dos linfomorfonucleares. Linfomorfonucleares são linfócitos, tá? Basicamente. Além disso, a gente vai observar que não podemos ter aumento de eosinófilos e não podemos ter aumento de células mesoteliais. Células mesoteliais são células que revestem a pleura. Essas células, elas tendem a aparecer no derrame pleural quando a gente tem um quadro de mesotelioma, um câncer de pulmão. Então, basicamente, a gente não vai ter células mesoteliais e nem eosinófilos. Então, essas são as características de um líquido do derrame pleural. Basicamente, a gente faz essa toracocentese pulmonar. Então, a gente tira o líquido. Mas, existe a possibilidade do padrão ouro, que seria, então, a biópsia de pleural, tá? Esse seria o padrão ouro, a biópsia pleural. Em alguns casos, a gente pode fazer a baciloscopia e a cultura, tá? Ah, e outra coisa também, a gente tem uma substância que é chamada ADA maior que 40, tá? A ADA, basicamente, ela é liberada quando o linfócito está em guerra imune. Então, basicamente, a guerra das células aumenta a ADA. Então, aqui nós temos uma ADA maior que 40, tá? Lembrar que a tuberculose pleural é a principal causa de tuberculose extrapulmonar que existe no Brasil, em adultos, nas crianças e imunocomprometidos, a principal causa é a tuberculose ganglionar. Mas a tuberculose pleural é a principal causa extrapulmonar nos adultos. E lembrar também que a principal causa de derrame pleural unilateral é a tuberculose. Ok, e daí nós temos a tuberculose meníngea. A tuberculose meníngea é uma das formas mais graves de tuberculose. A tuberculose meníngea e a miliar são as formas mais graves, e a vacina protege contra essas formas, as formas mais graves. Aqui o diagnóstico é feito através de uma punção lombar. Na punção lombar, a gente faz a análise do líquor, e ao analisar o líquor, nós temos algumas características. Aumento das proteínas, queda da glicose, polimorfonucleares e linfomorfonucleares, tá? Então, a presença dos dois. Então, polimorfonucleares no começo e linfomorfonucleares no final. Bem parecido com a tuberculose pleural, tá? Aqui, a clínica, ela é um pouco mais diferente da meningite comum causada por bactéria. A meningite é aguda. Na meningite aguda, a gente tem ali um quadro de uma febre muito intensa, a rigidez de nuca. Aqui na tuberculose, como ela não é tão agressiva quanto a bacteriana, a gente tem um quadro um pouco mais arrastado, uma febre, tosse associada, tem rigidez de nuca também. Mas aqui, daí, quando você faz a punção do líquor, você vê as características com predomínio de linfomorfonucleares, tá? Glicose baixa, aumento de proteínas, e isso nos leva a pensar em uma tuberculose meníngea. Bem, agora vamos falar um pouquinho como que a gente faz o controle da tuberculose. As pessoas que têm contato com pacientes bacilíferos, elas têm um risco de desenvolver tuberculose, tanto estarem contaminadas, quanto estarem na forma latente e desenvolver dali a alguns meses ou anos, dependendo da imunidade daquela pessoa. Então, a gente acaba fazendo meio que uma profilaxia, um controle desses pacientes. E aí a gente vai fazer uma busca ativa das pessoas que estão sintomáticas respiratórias. Então, a pessoa que positivou para tuberculose, a gente vai perguntar quem são as pessoas que ela convive. E as pessoas que ela convive vai ser solicitado que elas compareçam na UBS para então a gente começar a investigação se ela tem, os conviventes, se ela tem a tuberculose ativa ou se ela não se contaminou ou se ela se contaminou, mas ela está com a tuberculose latente, né? Que é aquela tuberculose, então, que eu falei no começo do vídeo, que ela fica em silêncio, mas depois que ocorre a queda da imunidade, ela pode se manifestar. Como que a gente vai fazer, então? Primeiro, a gente vai investigar. A gente vai fazer a anamnese, e na anamnese, a gente vai perguntar, tem um raio-x alterado e tem sintomas de tuberculose? Se tiver um ou o outro, a gente trata para tuberculose ativa. Não precisa ser os dois, tá? Um ou outro a gente trata para tuberculose. E aí, aquele sistema do RIP por 2 meses, e RI por 4 meses. Confundi. Aqui. RIP 2 meses, RI 4 meses. Tudo depende também de qual tipo de tuberculose, mas em geral é esse daqui, de 6 meses.
Agora, vamos supor que ela não deu nem o raio-x e nem os sintomas ela apresenta. A gente já libera, então, uma paciente normal, sem nenhuma alteração. A gente libera? Não. Nesse caso, a gente vai fazer a prova tuberculínica. A prova tuberculínica, também chamada de PPD, é um esquema que a gente consegue identificar se a pessoa tem tuberculose latente, tá? Então, é para tuberculose latente. Por quê? Na tuberculose latente, a pessoa pode não estar manifestando sintomas e nem começou as alterações no pulmão, mas ela pode vir a manifestar no futuro. Então, o ideal seria a gente identificar essa tuberculose latente para a gente evitar que ela manifeste aqueles sintomas no futuro. E para isso, a gente vai fazer, então, a aplicação da PPD. Então, a gente vai injetar um líquido. Vai fazer, então, a injeção com a PPD. E nessa injeção com a PPD, a gente vai pedir para o paciente voltar 48 horas depois. Se 48 horas depois aparecer como se fosse um nódulozinho, uma porção endurecida na região onde foi injetada a PPD, menor que 5 milímetros, essa pessoa provavelmente não foi infectada. Ou ela está no período sem resposta imunológica. Lembra que lá no começo eu falei que são 8 semanas para arquitetar a resposta imunológica? Então, provavelmente, essa pessoa está no período onde não produziu ainda a resposta imunológica, e aí a gente pede para ela voltar dentro de 8 semanas, e dentro dessas 8 semanas a gente repete o PPD, ok? Agora, se na prova tuberculínica a área endurecida, não a área que está vermelha, tá? Mas a área endurecida for maior que 5 milímetros, essa pessoa está com tuberculose latente. E aí a gente trata para tuberculose latente. Então, dali 8 semanas, retorna. E como que a gente faz o tratamento para tuberculose latente? O tratamento é feito com um medicamento, e esse único medicamento serve para evitar com que lá no futuro ela tenha, então, ela não venha a adoecer, tá? Então, é feito com isoniazida para todo mundo. A isoniazida, 270 doses, e essas 270 doses tem que ser tomada dentre 9 a 12 meses, tá? Então, não tem problema se a pessoa esqueceu de tomar um dia, outro, ou passou uma semana sem. O importante é que ela seja tomada até 12 meses. Se ela tomar todos os dias, por 9 meses, todos os dias certinho, as 270 doses vão dar 9 meses. Se não, ela tem que tomar até 12 meses, ok? Existe um outro esquema que é bom para extremos de idade. Então, crianças e idosos, que são menores as doses, né? Que é com a rifampicina. A rifampicina, ela vai ser usada em extremos de idade ou se a pessoa teve alguma reação, alguma intolerância à isoniazida. Luna. A rifampicina vai ser dada 120 doses para serem tomadas num esquema de 4 a 6 meses, tá? Mesmo esquema também, não precisa tomar certinho, mas desde que complete 6 meses tomando o medicamento. Existe um outro esquema que foi lançado, que é novo, que é a isoniazida mais a rifampicina, né? Então, seria... outra coisa, a gente geralmente dá para extremo de idade a rifampicina, porque a rifampicina tem em xarope, e é difícil de achar a isoniazida em xarope, né, e tudo mais. Então, a gente dá para criança por conta disso também. Então, outro esquema que a gente tem é a rifampicina mais a isoniazida, que é um esquema novo, que não é muito usado hoje em dia, mas seriam 12 doses em 3 meses, uma vez por semana. Então, talvez tenha esse novo esquema que é mais curtinho ainda. E por fim, agora eu vou falar um pouquinho sobre a infecção no RN. Então, vamos supor que nasceu um recém-nascido e ele vai para casa com uma pessoa que tem tuberculose, um bacilífero. Como que a gente vai fazer? A gente não começa dando a vacina, tá? A gente não vai dar vacina e eu já explico por que a gente não dá vacina. Então, primeira situação, a gente vai começar a tratar esse paciente com isoniazida ou rifampicina por 3 meses. Após esses 3 meses, a gente vai fazer o PPD. Se no PPD der menor que 5 milímetros, ali a reação, a área endurecida, o que a gente vai fazer? A gente suspende a isoniazida ou a rifampicina, e além disso a gente dá a vacina da BCG, porque esse bebê, ele não criou resistência, então a gente precisa da vacina. Se ele der mais de 5 milímetros, quer dizer que ele foi infectado. Então, a gente continua mais 3 meses de rifampicina ou isoniazida, tá? Então, 3 meses. E a gente não vacina. Por que a gente não vacina? Porque o medicamento aqui, ele vai atuar contra a vacina e aí ele não vai ter efeito. Então, a vacina vai ser a mesma coisa que nada. Então, esse é o mecanismo. Então, recém-nascido, que vai ter contato com
com pessoa com tuberculose, ele já vai começar, independente de se tem ou não. A gente não vai fazer o PPD logo no começo, quando ele nasceu, porque ele é muito pequenininho. A gente vai lá e faz isoniazida ou rifampicina por 3 meses. Faz a prova tuberculínica daqui 3 meses. Se der menor que 5, ele não foi contaminado, suspende e vacina. Se der maior que 5, mantém o tratamento por 3 meses. Bem, vamos falar um pouquinho sobre o tratamento da tuberculose. No tratamento da tuberculose, nós vamos utilizar um esquema com 4 medicamentos. Então, na tuberculose pulmonar e na maioria das tuberculoses, nós usamos o esquema RIP. Rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. Esse esquema é feito da seguinte forma. 2 meses, nós vamos dar o sistema RIP completo e nos outros 4 meses, nós vamos dar o sistema RI, rifampicina mais isoniazida, tá? Então, são 6 meses de tratamento. O que é importante a gente salientar? Que os outros tipos de tuberculose pode alterar um pouco o tempo de tratamento. Por exemplo, a tuberculose com a meningite ou a tuberculose osteoarticular, nós vamos dar 12 meses de tratamento. Então, são 2 meses de RIP e 10 meses de RI, ok? Importante salientar que na meningite, na tuberculose a meningite tuberculósica, o que acontece, na verdade, a lesão das meninges, elas não acontecem por conta do bacilo da tuberculose, mas sim por causa da nossa resposta do sistema imune. Então, às vezes, a resposta é tão intensa que ela acaba ultrapassando ali as meninges e lesionando até os neurônios. Então, pra gente evitar que isso aconteça, a gente dá uma amenizada na resposta do sistema imune, adicionando corticoide. Então, a gente adiciona corticoide por cerca de 1 a 3 meses, mais ou menos. E esses corticoides, eles simplesmente falam assim, basicamente, esse sistema imune, dá uma parada aí que a RIP vai dar conta. Então, seria basicamente isso. Além disso, é importante a gente fazer o acompanhamento do paciente. E o acompanhamento do paciente é feito das seguintes formas. A gente pode fazer o acompanhamento pela baciloscopia. E a baciloscopia, ela deve ser feita, idealmente, deveria ser feita mensal. Só que no mundo, na prática, ela acaba sendo feita a cada 2 meses. Então, ela é feita no 2º, no 4º e no 6º mês. 8º, 9º e 10º, se for os outros esquemas. Por que a gente faz a baciloscopia e a gente não faz o teste rápido? Porque no teste rápido, a gente procura DNA do bacilo. E o DNA do bacilo pode ser um DNA de um bacilo vivo ou morto. Na baciloscopia, ou tem bactéria ou não tem. Então, a gente consegue ver se tem ou não bactéria e aí a gente consegue ter um controle se realmente o tratamento está sendo efetivo. A outra forma é para aqueles pacientes que você tem certeza que não vai aderir ao tratamento a cada 6 meses, de 6 meses, é o acompanhamento, o tratamento diretamente observado. O tratamento diretamente observado é um tratamento onde a gente chama o paciente para ir na UBS todos os dias, para ele tomar o remédio na nossa frente, para a gente ter certeza que ele está aderindo ao tratamento. Além disso, serve para aumentar a relação médico-paciente e tirar as dúvidas sobre os efeitos colaterais, que é também um fator muito importante aqui que a gente vai ver, os efeitos adversos, porque os efeitos adversos, eles causam estranhamento nos pacientes, já que os efeitos adversos, eles são bem diferentes. Então, cada um dos medicamentos tem algum efeito adverso, tá? Primeiro, a rifampicina. Rifampicina, a gente vai lembrar de piscina pode dar gripe. Então, o primeiro efeito adverso é a gripe, tá? O paciente, muitas vezes, ele acha que ele deixa de tratar ele deixa de tomar o esquema RIP, porque quando ele começa a tomar rifampicina, ele observa que ele tá tendo uma gripe. Aí ele acha que ele piorou, ele começou a tomar o medicamento e piorou porque tá tendo um quadro de gripe. Mas não, isso é um efeito colateral do medicamento, e a gente tem que deixar bem claro isso pro paciente. Além disso, a gente também tem que falar que o suor, a urina vão ficar alaranjados, e isso não tem nenhum problema, é só efeito colateral do medicamento causado pela rifampicina. A isoniazida, ela vai diminuir uma vitamina B6, diminuindo os índices de pirodoxina. Isso pode causar uma neuropatia periférica, tá? Então, um dos efeitos seria uma neuropatia periférica. A pirazinamida, a gente vai lembrar, a pirazinamida, ela pode aumentar os níveis de ácido úrico. Um paciente que tem gota, ela pode precipitar uma crise de gota. Então, a gente sempre tem que alertar o paciente e evitar a pirazinamida se o paciente tiver gota. E o etambutol, a gente fala o macetinho é etambutolho. Por quê? Porque ele causa a neurite óptica. E aqui abre brecha para eu falar. O tratamento nos pacientes, nas crianças, a gente só faz 4 meses de RIP sem o E,
mais 2 meses de RI. Por que a gente não faz o etambutol? Justamente por causa desse efeito colateral, a neurite óptica. A neurite óptica, ela pode causar a visão avermelhada. Na criança, a criança às vezes ela pode demorar para falar que tá com a visão vermelha, e aí isso pode causar danos a longo prazo. Então, sequelas pro resto da vida. Então, o adulto, ele vai pegar e vai falar pro paciente, pro médico, que ele tá com a visão vermelha. E aí a gente suspende o medicamento. Então, por isso que a gente não usa o etambutol nas crianças, porque tem o risco delas não contarem, né, e causar, então, uma sequela pro resto da vida. E aí a gente fala um pouco sobre a hepatotoxicidade desses medicamentos. Pra gente lembrar da hepatotoxicidade, existe um macetinho que a gente faz, né? Então, o único medicamento que não é hepatotóxico é o etambutol. Então, basicamente, o P de pior, o I de intermediário e o R de risco, né? O que sobrou. Então, o R tem baixa toxicidade hepática, o I tem a intermediária e a pirazinamida tem alta toxicidade hepática. Quando acontece isso, como que a gente desconfia que o paciente ele tá com uma alta toxicidade hepática? Através de algumas alterações. Se o paciente aparecer com icterícia, se aparecer com sintomas gastrointestinais, do gastrointestinal e um aumento das transaminases maior que 3 vezes o nível basal, ou um aumento das transaminases maior que 5 vezes o nível basal, a gente vai suspender o medicamento, porque ele tá tendo uma toxicidade hepática, tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente suspende por 30 dias esses medicamentos e a gente vai voltando em cerca de 3 a 7 dias cada medicamento. Começando com de menos toxicidade, com R, então a rifampicina, dali 3, 7 dias a gente volta com a isoniazida, dali 3, 7 dias a gente volta com a piramicina. Eu não sei falar esse nome, mas é isso aí. A pirazinamida, tá? E daí depois a gente pode voltar com a rifampicina e o etambutol ao mesmo tempo, porque o etambutol, ele não é hepatotóxico, tá? Se esse paciente não melhorar mesmo assim, o que a gente vai fazer? A gente vai dar o esquema CEL, que vai deixar o fígado no céu, tá? Qual é o esquema CEL? Capreomicina, etambutol e levofloxacino. Então, capreomicina, etambutol e levofloxacino. O levofloxacino. Então, basicamente é isso sobre hepatotoxicidade. E lembrar também que, eu falei lá no começo, que muitas vezes a gente dava um antibiótico para criança, a gente fazia o tratamento para tuberculose, a criança tomava antibiótico e tinha melhora parcial. Por que acontece isso? Porque muitos médicos vão lá e dão levofloxacino. E aí, quando você dá o levofloxacino, o que acontece? Ele cobre, sim, parcialmente as bactérias, mas é preciso do tratamento, da tríade do tratamento. Por isso que a criança não tem melhora total.